muita gente na UTI, muita gente dependendo de aparelhos. E aí a gente, quando tem alguma boa notícia, ouvimos de amigos, de parentes, de pessoas distantes: ó, fulano ainda respira. Top Gun Maverick traz uma lufada de ar que faz com que a gente acredite em alguns valores, em algumas coisas que estavam esquecidas. Top Gun respira. O cinema respira. Em Top Gun, a gente vê muito menos computação gráfica e muito mais interpretação, história. A gente vê muito menos efeitos especiais, a não ser aqueles necessários que precisam estar ali naquela película, e muito mais desempenho, habilidade, os improvisos, a capacidade técnica de todos os seres humanos envolvidos na produção. É muito legal saber que atores tiveram que treinar, ter aulas e realmente pilotar aqueles caças que a gente assiste no filme. O resultado é sensacional, porque quando a gente pensa na multidão de filmes dos últimos tempos, onde 90% ali é computação gráfica, seres que não existem, atores tendo que interpretar, dramatizar e contracenar com o vento, imaginando uma figura, um monstro, um alienígena, coisas do tipo. E aí a gente chega em Top Gun, um filme que procura resgatar toda a magia de enquadramento, de cena, de planos, do que é possível fazer com uma câmera na mão. Isso traz pra gente esperança. O cinema respira. A vida respira. Em Top Gun, a gente tem muito menos lacração e muito mais coração. Em Top Gun, valores antigos, valores atuais, valores que perduram a vida toda e que perpassam na maioria das famílias, eles são resgatados e eles são ali colocados numa história, num roteiro, no meio dos personagens, e são valores que falam profundamente com a gente. A gente vê ali coração, a gente vê ali propósito, a gente vê boas intenções e a gente percebe pessoas interagindo com valores que formaram a nossa sociedade, valores que nos trouxeram até aqui. A gente vê nada, zero de lacração. Tudo está ali. As pessoas estão ali, os personagens estão ali e a história procura ser fiel a tudo aquilo que foi construído desde o primeiro filme. Em Top Gun, a vida respira. Em Top Gun, a vocação respira. É impressionante. A palavra top foi elevada na sua categoria. Top Gun indica e sinaliza pra gente os ases indomáveis, excelentes, os melhores, os tops. Mas ali, quando a gente percebe toda a valorização na vocação, nós percebemos que a vocação genuína, com propósito, como ideal de vida, ainda respira. Os jovens pilotos que estão no filme, eles são escolhidos dentre os melhores. Eles são os melhores dos melhores para uma missão surreal, uma missão extremamente difícil e arriscada. A vocação respira em Top Gun porque um veterano da Marinha, que já estava aposentado, que ninguém dava nada, aliás, um veterano que no próprio filme, ele sofre críticas, bullying das pessoas falando: poxa, você não subiu de cargo, você não evoluiu, você não prosperou. E a resposta dele sempre é: eu estou onde eu deveria estar. Esse veterano é o Maverick. Top Gun Maverick, que é o personagem de Tom Cruise. Ele, 36 anos depois, que é a distância de um filme para o outro, do primeiro para este, ele vai instruir, ele será um instrutor dessa nova equipe. E é muito legal, porque você vê, tanto no time de alunos quanto no instrutor, pessoas vocacionadas, e todos no filme são valorizados, tanto os jovens quanto o velho instrutor, aquele que seria velho para a sociedade, mas que no filme a vocação é resgatada e ela respira, mostrando que, sim, as pessoas de idade avançada, elas têm algo que só o tempo pode dar, que é experiência. E a experiência
do Maverick, do piloto, ela é muito bem aplicada e muito bem usada, mostrando a sua alta capacidade e a sua enorme performance no filme. Em Top Gun, a vocação genuína respira. Em Top Gun, a esperança respira. É muito emocionante você entrar agora, 2022, numa sala de cinema para assistir um filme que é continuação de um filme feito há 36 anos atrás. E você perceber, você poder comprovar que o roteiro é muito bem amarrado, o desenvolvimento dos personagens e o respeito com aquela obra. Não se desrespeitou o clima, o conceito, a filosofia do Top Gun 1. O Top Gun 2, além dele crescer em significado, na qualidade do filme, nas cenas, o roteiro é muito bem explorado e a valorização de cada personagem que está ali. A esperança respira. E ela respira à medida em que a gente percebe respeito. Quantas continuações no cinema que a gente assiste, que a continuação não respeita a sua origem e a gente sai de lá meio frustrado, meio decepcionado, às vezes até revoltados. Caramba, o que fizeram com os personagens? Mas Top Gun Maverick traz esperança. Ele traz esperança exatamente pelo respeito. Eu termino essa análise com você, essas percepções do filme, lendo um texto que eu acho sensacional. É o texto de Isaías 40, 30 e 31. Diz assim, até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Os fãs de Top Gun esperaram 36 anos, e todos, a uma só voz, com raríssimas exceções, estão dizendo a mesma coisa: valeu a pena esperar. Esse texto de Isaías diz que os jovens se cansam, os jovens caem cansados por ansiedade, por impaciência, por não quererem esperar. Mas termina dizendo que aqueles que esperam no Senhor voarão, subirão com asas como águias, vão correr, vão caminhar e não se cansarão, exatamente porque no Senhor as suas forças são renovadas. Quando eu assistia Top Gun ao lado da minha esposa, eu pensava nessa coisa de voar. À medida que você voa junto com os atores no filme, porque é impressionante, as cenas você está dentro do caça, é um negócio impressionante. Eu fiquei imaginando esse dia glorioso, quando nós voaremos para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, que a gente não perca a esperança. A esperança respira, a esperança não pode parar de respirar na minha e na sua vida. Que eu e você sejamos Top Gun na fé, que nós sejamos excelentes, que nós procuremos sempre dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor. Que Deus te abençoe.